Oiê, vamos falar de pronome? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente, continuando a ideia do que a gente está falando dos pronomes, a gente vai falar de mais duas classificações de pares de pronomes para você poder ficar sabendo e também ficar mais tranquilo com essa questão de estudo de pronomes, que são os pronomes interrogativos e os pronomes relativos. Nomes interrogativos, como o próprio nome já vai dizer, são pronomes que a gente vai utilizar para poder fazer uma pergunta sobre alguma informação que falta em uma frase. Geralmente, nós vamos utilizar alguns pronomes que você se lembra de quando a gente foi falar da aula de pronome indefinido, que são eles que, quem, qual e quanto, que vão agir como pronomes interrogativos. Você pode ter um exemplo de frase com cada um dos pronomes interrogativos. Vamos lá. Que roupa eu ponho? Quero saber quem mexeu aqui. Nem imagino quanto custou este presente e qual pedaço você quer. O fato de possibilitar uma interrogação não necessariamente significa que a frase precise de um ponto de interrogação no final dessa frase, mas que esses pronomes estão substituindo uma informação a qual não se sabe se traga uma interrogação para quem diz ou quem escreve essa frase. Eles podem tanto substituir o lugar de um substantivo, fazendo com que não haja uma definição, ou se não, um adjetivo, que é para poder trazer uma função de uma informação a um substantivo. Lembrando que caso a gente tenha suas flexões, por exemplo, de qual a gente tenha quais, quanto a gente tenha quantos e quantas, é porque a gente tem esses pronomes interrogativos que não estão exercendo a função de substantivo, mas que eles estão exercendo a função de um adjetivo acompanhando um nome. No caso do pronome relativo, ele vai ser uma relação que vai ser feita com a palavra que foi dita anteriormente. Então ele vai funcionar como uma conexão de ideias do que foi dito anteriormente e da palavra que está sendo apresentada para não se repetir. Então, ao mesmo tempo que ele é um conectivo que liga uma oração subordinada ou uma oração dependente à oração principal, ele também vai ser um pronome, que ele vai se referir à palavra anterior, que é chamado de termo antecedente. Para você poder ter uma noção dessa frase que poderia ter com pronome relativo, vamos ver aqui um exemplo. Se eu tenho a frase, fui a uma festa com meus amigos e a festa estava muito animada, temos duas orações separadas por um ponto final. Caso eu quisesse juntar as duas frases com um pronome relativo, eu teria, fui com meus amigos a uma festa que estava muito animada. Nós temos também os pronomes relativos, tanto de formas invariáveis como formas variáveis. Perceba que, de invariável, nós temos que, quem, quando e onde. Já de variável, nós temos o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantas, quanta, quantas. O caso da palavra que é o caso mais genérico que existe. Então a gente pode utilizar ele sem muitos problemas, porque a gente não tenha nem que fazer uma referência de qual é o gênero ou também o número da pessoa do que foi dito anteriormente, e também que isso vai cair para poder ter essa definição de gênero e número para a palavra qual. Então a gente vai ter o qual, a qual, os quais, as quais. A grande vantagem de você poder conseguir definir a palavra é que você pode tirar a ambiguidade de uma frase. Vamos para um exemplo de uma frase que eu poderia utilizar que Ana visitou o museu da cidade que a deixou encantada. Nessa frase não fica claro se eu estou falando para a questão de a cidade ou se eu estou falando de o museu. Para poder ficar muito claro qual que é a distinção, eu posso ter as seguintes frases. Ana visitou o museu da cidade, o qual a deixou encantada. Então foi o museu que encantou Ana. No caso de uma frase como Ana visitou o museu da cidade, a qual a deixou encantada. Então a gente vai ter que a cidade que encantou Ana. No caso da palavra onde é um problema porque a gente tem uma frequência no português de utilizar o onde para poder fazer uma explicação um pouco mais precisa ou específica. Então é bem comum que você veja e perceba que muitas pessoas utilizam o onde para não se referir a um local. Isso é incorreto. O onde sempre tem que ser utilizado para você poder retomar uma informação de lugar. Então a gente poderia ter uma cidade como um exemplo nessa frase. A cidade onde moro é linda. A cidade, nessa frase, ela retoma um local. Por isso que faz sentido eu utilizar esse pronome relativo. E a palavra quem sempre vai retomar uma pessoa ou se não um objeto personificado, que ele tem elementos de pessoas. Como, por exemplo, você é a única pessoa em quem confio. Está retomando a palavra você. O termo cujo e suas variações, a gente vai ter ele como um termo que vai retomar antecedente para poder especificar uma relação de quem possui e o que é possuído.
existe um problema porque é muito frequente que as pessoas queiram utilizar o cujo, a cuja, mas não é necessário que você faça isso. Então você pode ter um exemplo de algumas frases para você poder perceber isso da questão de masculino, feminino ou singular e plural. A mulher cujos filhos passaram no vestibular estava eufórica. Então você pode perceber que esse cujos está fazendo com que a prestação de filhos, então o filhos que vai denominar que eu tenho o cujos, então o cujo com masculino e no plural, e uma outra frase para você poder ter uma questão de feminino no singular. Pegue o livro cuja capa é vermelha. Então a gente tem uma relação de posse entre livro e capa, sendo que é capa que vai ditar o que vai ser feito como a flexão de gênero, que vai ser feminina, e de número, que vai ser singular. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é o que a gente tem, então, como finalização da parte de pronomes. Você ficou com alguma dúvida em alguma das partes que eu te falei? Você quer que eu faça uma outra explicação sobre alguma outra coisa? E várias outras coisas que eu depois vou falar sobre a questão de pronomes, como é o caso de utilizar o pronome onde, também o exagero do que é tem o queísmo, mas isso vai ficar para uma outra aula. Então, você tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, algum pedido, escreve aqui nos comentários para poder produzir um bom conteúdo para vocês. E agradecer também a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida, deixando inclusive comentários muito gentis, falando que gostaram ou que tem dúvidas, ou até sugerindo outros conteúdos. Isso ajuda bastante a eu poder entender o que vocês estão gostando e poder fazer um bom conteúdo para vocês. E, inclusive, se você quiser acessar o meu Drive, tem mais conteúdo também para você poder continuar estudando de forma independente, tanto para você poder entender de interpretação de texto, para você poder utilizar os termos da gramática e você poder se sentir mais confiante, tanto nos seus estudos pessoais, quanto nos seus estudos que sejam para vestibulares ou concursos. Inclusive, caso você queira estudar comigo, você também pode acessar o link do meu curso aqui embaixo de Gramática da Língua Portuguesa, e você tem um cupom para você poder pagar muito mais barato e, inclusive, pagar apenas R$40 para ter um acesso vitalício. E em 30 dias, se você não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta. E se você gostou demais e quer me ajudar financeiramente com essa produção de vídeos, você pode me mandar um Pix, tanto pelo PicPay ou, se não, pelo meu e-mail, o obrigado@gmail.com. Então, os links vão estar aqui embaixo para você poder fazer isso, mas me mande apenas 10 centavos. Isso vai já me ajudar demais com a produção de vídeos. E se você não puder fazer financeiramente esse auxílio, você pode simplesmente curtir esse vídeo e se inscrever no canal. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!